Deus abençoe, meus irmãos, Deus ilumine o coração de todos nós na graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus possa abençoar a vida de todos meus irmãos que nos escuta através desta mensagem. Essa mensagem, ela pode abençoar a sua vida se você abrir o seu coração, se você aceitar a palavra de Deus no seu coração com amor e de coração. Aliás, Jesus, ele não quer que nós faça nada pela força ou forçado, e sim pelo amor, pela a nossa vontade de coração aberto. Eu desejo que os irmãos deixe Deus penetrar no seu coração. De repente, você é um irmão, é uma irmã que já conhece a palavra de Deus. De repente você cansou, se estressou de pedir, de lutar, de fazer campanhas, de fazer corrente. Aliás, eu digo para você, irmão, que campanhas e correntes não têm base bíblica, né? Campanhas e correntes não têm base, biblicamente falando, não tem base, campanhas e correntes. O Senhor Jesus, ele quando chamou os 12, ele não chamou os 12 primeiramente para fazer uma campanha, uma corrente. Apenas Jesus ia seguindo o seu caminho, e quando ia em caminho afora, Jesus encontrou, né, os discípulos e chamou: segue-me. Você, como fez com Mateus, né, com Pedro, com André, com Tiago, homens que estavam trabalhando, tinham seus compromissos, e quando olhou, disse: olha, segue-me. E aqueles homens rapidamente tomavam suas decisões e seguiam Jesus. Irmãos, quando muitos fazem campanhas e correntes, é porque o intuito dessa pessoa não é se entregar para Deus. Por quê, missionário Francinaldo? Porque campanhas e correntes são temporâneas ou temporário. É momentâneo. Campanhas têm um tempo determinado. A corrente também tem um tempo determinado. Aliás, muitas pessoas que fazem campanhas e correntes, 7 dias, 21 dias, quando termina essas benditas campanhas, benditas correntes, elas desaparecem da igreja, né? Às vezes eu digo a gente, não é o meu caso, mas nós evangélicos, né, muitos de nós criticam muitos católicos porque diz que é devotos, adora imagem de escultura, é isso e aquilo, mas no nosso meio também não está muito diferente, porque muitos se preocupam com objetos, né, campanhas, correntes, alguns até idolatram o seu líder religioso, né? Então, irmão, de repente você está dentro de uma igreja, dentro de uma congregação, mas de repente você está sofrendo mais do que no mundo lá fora. Você não sofre como um discípulo de Jesus. De repente você sofre como escravo do homem. Porque uma coisa é nós sofrer por ser discípulo de Jesus, como os 12 sofreram por ser discípulo de Jesus. Outra coisa é eu sofrer como escravo do homem, como escravo de uma religião, como escravo de
princípios e fundamentos humanos, né? Por isso, nós temos que ser modelo. Nós temos que ser modelo de Cristo. Nós temos que ter reverência em Cristo. Nós temos que mostrar integridade em Cristo, ou de Cristo, né? Eu até peço que os irmãos abram suas Bíblias no livro de Timóteo, né? Aliás, não é muito bem um livro, né? Não é muito bem um livro, mas é uma pequena epístola, né? No livro de Tito. Eu peço que os irmãos abram na epístola de Paulo a Tito, no capítulo 2, né? Na epístola de Paulo a Tito, no capítulo 2, versículo 7, né? Aonde o título dessa mensagem é os deveres das várias classes de pessoas crentes, né? Ou seja, os deveres das várias classes de pessoas crentes. Então nós temos que mostrar, meus irmãos, exemplo. A gente vê muitos crentes mal pagador, né? A gente não se decepciona muito, porque a gente já conhece um bocado, né? Mas e o ímpio, aqueles que ainda não são cristãos, quando vê uma atitude de uma pessoa dessa, o que é que ela não vai pensar? O que é que ela não vai falar? Né? Então eu quero dizer para os irmãos que nós temos que ser padrão. O que é padrão? É um slogan, é uma reverência ou uma referência, né? Uma referência é um cartão postal de uma pessoa. E o cartão postal de um evangélico, de um cristão, tem que ser o bom exemplo. Tem que ser o bom exemplo. Nós temos que ter um bom exemplo. Ser pagador, não ser, né, insubordinados, né? A palavra de Deus, né? Porque muitos são totalmente irreverentes à palavra de Deus. Às vezes pregam no altar, participa da Santa Ceia, é batizado nas águas, batiza, mas são irreverentes, são impugnantes, são pessoas que você às vezes não quer nem estar perto dela. Por quê? Porque são irreverentes, são gananciosos, né? Perturbantes. Então, eu quero ler essa palavra que está na epístola de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 7, que diz assim: torna-se pessoalmente padrão de boas obras no ensino, mostra integridade e reverência. O que é reverência? É respeito, é temor, é sabermos nos colocarmos no nosso lugar. Então, o padrão do cristão, irmão, é tornar-se pessoalmente padrão de boas obras. O que é boas obras? É operar milagres? O que é padrão de boas obras? É pregar que o dízimo e a oferta é do Senhor? O que é boas obras? O que é padrão? E é tornar-se pessoalmente padrão de boas obras. O que é padrão de boas obras? É usar o dízimo e as ofertas dos irmãos
para comprar carro, casas, fazendas, emissoras de rádio, de televisões, para programação ilícita, para programação de televisão pecaminosa, mundanas? Não. O que é padrão pessoal de boas obras? É apenas eu sair de semente de predeiro e me tornar um empresário? Não, nada disso. Tornar-se pessoalmente padrão de boas obras, eu ter boas obras, eu ter boas atitudes, eu aprender o que é ter boas atitudes, boas ações. Irmão, não adianta eu dizer que eu tenho padrões de boas obras porque minha igreja está cheia, porque eu prego para multidões, porque eu como do bom e do melhor. O ímpio também come. O ímpio tem um bom carro, uma boa casa, uma boa empresa, uma boa estrutura financeira, cuida de muitos funcionários, de multidões. O que é padrão de boas obras? Eu ter boas atitudes. Eu me preocupar, irmãos, com a vida dos irmãos, um dos outros. Eu não deixar que o egoísmo tome conta do meu coração. Eu não deixar que a soberba, o orgulho, tome conta do meu coração. Irmão, tem pessoas crentes, pastores evangélicos, pessoas crentes, que pregam em grandes púlpitos, em grandes altares, que são repugnantes. Você não gosta nem de estar perto. Parece quando você come muito doce de coco, né? Eu falo do doce de coco que é muito enjoativo, que você come tanto que enjoa. E aí quando você olha para o doce de coco, você se repugna, não é? Se faz assim, né? Assim é muitos pregadores, quando você fica perto de alguns. Não tem vontade de ficar perto. Irmão, torne-se ou torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência. O que é integridade? Talvez você é um pregador, de repente você é um pastor, um missionário, um bispo, um apóstolo, um reverendo, e não sabe o que é integridade. Você sabe o que é integridade? Você sabe o que é integridade? Eu vou te falar o que é integridade. Integridade, irmão, é eu ser justo, correto, quando ninguém está me olhando. Isso é a pessoa íntegra. Então, o Senhor Deus, na pessoa de Paulo, a Tito, ele diz: torna-te pessoalmente, não é segundamente, segundo os outros. É torna-te pessoalmente padrão. O que é padrão? Eu falei, né, anteriormente. É um slogan. Padrão é um regime. É uma referência. Padrão é algo que você não pode sair dele, porque é o slogan. É uma referência de uma empresa, de uma pessoa, de uma congregação. Então, a palavra do Senhor diz: torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência. O que é reverência? Respeito. Se você é uma pessoa íntegra, você é uma pessoa reverente
na ausência de uma autoridade, na presença, porque acima dessa autoridade existe um Deus poderoso. Então, de repente, você é uma pessoa que não é uma pessoa íntegra. Você é honesta, fiel, apenas na frente de alguém. Então, você não é uma pessoa íntegra. Você é uma pessoa que fala pelas costas dos outros. De repente, você guarda o seu para comer os dos outros. De repente, você faz alguma coisa de valor e faz escondido para que os outros não vejam que você tem. De repente você é uma pessoa que come escondido dos outros. Guarda o que é seu para subordinar os dos outros. Você não é uma pessoa íntegra. Você é uma pessoa perturbada, demoníaca. Ah não, missionário Francinaldo, eu sou um pregador. Eu tenho uma reputação na sociedade. A sociedade não é Deus, irmão. Você tem que ter uma reputação, uma boa reputação na sociedade, mas acima de tudo você tem que ter uma reputação diante de Deus. De repente você olha para uma pessoa sorrir, mas quando essa pessoa muda o olhar de você, você faz cara feia para ela. De repente alguém te dá uma coisa para repartir com os outros, ou para dar para os outros, você pega para você. De repente você recebe algo para doar para os outros, para dar para os outros, você pega para você. Então você não é uma pessoa que não tem um bom padrão. Você não tem boas obras, e muito menos bom ensino. E muito menos mostra integridade e reverência. Porque você é uma pessoa corrupta. Porque você é apenas honesta na frente dos outros para mostrar para ela que você é uma boa pessoa. Mas você pega aquilo que não é seu. Você é egoísta. Você massacra os outros. Você não é uma pessoa que divide o que é seu com os outros. Você é uma pessoa que acumula o que é seu para diminuir o que é dos outros. Irmão, deixa eu falar para você. Eu nunca vi na palavra de Deus Jesus cobrar para os apóstolos bens financeiros. Pedro, João, Mateus, André, Tiago. Quanto deu de oferta aonde vocês passaram? Eu mandei vocês ir pregar o evangelho a toda criatura. Mas escute bem, eu mandei vocês ir, não mandei? Então me escuta. Quanto deu lá de dinheiro? Quanto vocês receberam de oferta, de dízimo? Quantas fazendas vocês ganharam? A Bíblia não fala isso. Aliás, a Bíblia não fala em hipótese nenhuma que Jesus mandava os apóstolos prestar conta de bens materiais, e sim de almas. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho, aquele que crê e for batizado será salvo. Irmão, você não tem bom padrão. Você não tem um bom padrão, boas obras no ensino. Você não mostra integridade, reverência. Porque, irmão, integridade é quando você está na ausência de alguém, que você continua sendo fiel. E o pior, que a palavra do Senhor diz que a quem muito é dado, muito é cobrado. Jesus diz que aqueles que querem ser o maior, torne-se o menor. Irmão, não se engane a você mesmo, não engane o seu coração.
Não engane o seu coração que você é de Deus pelo que você tem. Pelos milagres que você vê, que você opera, que você recebeu. Porque Judas era também um apóstolo. Como você é um pastor. Como você é um discípulo. Como você é um missionário, um bispo. Mas nem tanto, ele era endemoniado. Portanto, ele era endemoniado. Ele era um mensageiro da palavra de Deus. Entre aspas. Mas era um demônio, segundo disse Jesus. Olha, eu vou falar para vocês. Tem hora que eu me converso com alguns pregadores. Porque dá tristeza falar com eles. É arrogância para dar e vender e emprestar. Se ele distribuir e dar ganância, soberba, prepotência, egoísmo, né? Se ele der e distribuir, ele ainda vai ficar com a tonelada porque ele tem demais. Não pensa nos outros, só pensa em si próprio. E outra coisa eu digo para você, irmão, muitos hoje é pastor, muitos hoje querem ser pastor, pregadores, não é porque ama ganhar almas, é porque ama ganhar dinheiro. Eu provo isso para você. Você tem ouvido falar de salvação? Poucos pregadores falam de salvação. Poucos. Porque se falar de salvação vai ficar só. Se falar para o povo abandonar o pecado, ele vai ficar só. E ele sabe que ele ficando só, ele vai perder dízimo. Ele vai perder a oferta de muitos irmãos. Ou de muitos crentes. Irmão não, porque irmãos não são. Né? Então aqui, na epístola, né, de Tito, de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 7, torna-te pessoalmente padrão de boas obras, no ensino mostra integridade e reverência. Reverência, irmão, é aquela pessoa que não fala de qualquer jeito, que não trata de qualquer forma, que não fala de qualquer jeito. Integridade é quando você está em quatro paredes sozinho ou sozinha, que você diz assim, ó, aqui ninguém está me vendo, humanamente falando, mas Deus está me vendo. Aqui tem tanto, aqui tem tantos mil, mas não é meu. Está no meu poder, mas não vou tocar, porque eu sou íntegro diante de Deus. De repente você acha que íntegro é apenas ser fiel. Não. Integridade, irmão, vai acima de ser fiel, porque fiel, de repente muitos é fiel na frente um dos outros. Agora, a integridade não é apenas ser fiel. Integridade é ser fiel na ausência de tudo e de todos. Você está entre quatro paredes, mas você é fiel, porque você é acima de fiel. Você é íntegro. Jó, ele era íntegro diante de Deus. Por que ele era íntegro? Porque ele era fiel na ausência da sociedade. Eu não digo na ausência e na presença de Deus, não, eu não digo isso porque Deus, ninguém fica na ausência de Deus. Mas Jó, ele era íntegro, por quê? Porque tanto diante de Deus e diante dos homens, ele era fiel. E na ausência dos homens, ele era também fiel. Então o que acontece? Íntegro é aquele que é fiel quando está no meio da multidão e quando está sozinho. Ele é o mesmo. Amém? Que Deus abençoe todos.